Sim, eu li todos os documentos publicados do SNEL 11, o Suno Energias Limpas. Como o nome já diz, da gestora Suno. É o fundo do setor de desenvolvimento que fez o seu IPO em dezembro de 2022. Eu organizei os pontos mais importantes para estudar esse fundo imobiliário em ordem cronológica. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra tudo o que você precisa saber sobre SNEL 11. Começando pelo primeiro prospecto do fundo, eles tinham como meta captar 500 milhões de reais, cada cota R$ 100 e o investimento mínimo de 5 cotas. Já adianto, o anúncio de encerramento foram captados 50 milhões de reais, divididos entre 3.363 investidores. Em live, uma das gestoras, a Amanda Coura, disse que, de certa forma, isso foi bom para o fundo, porque eles puderam fazer uma seleção em poucos, porém bons projetos. Depois dessa oferta, suas cotas entraram em um período de lock-up. Você sabe o que é lock-up? Lock-up é o período no qual os investidores não podem vender suas cotas, ou seja, depois da primeira oferta, elas ficam travadas. Isso acontece para proteger o fundo da volatilidade do mercado. Afinal, é um período de alocação de recursos. Às vezes, não haverá distribuição de rendimentos e alguns investidores podem perder o interesse. No caso do SNEL 11, o período foi determinado pelo valor arrecadado na primeira emissão, até 125 milhões de reais, 12 meses de lock-up. O objetivo do SNEL é a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento em imóveis relacionados à geração de energia elétrica. Um ponto aqui, pessoal, o nome do fundo é Energias Limpas, não energia solar. Quer dizer que o fundo ele pode investir futuramente também em outro tipo de energia, como a eólica, por exemplo. Além disso, o fundo pode investir em ações, debêntures, CRIs e outros, que foi o que ele fez. Se você olhar o primeiro informe mensal do fundo, você vai ver que ele comprou 35 milhões em CRI. O resto estava alocado em renda fixa. Em explicação em uma live, a gestão disse que era uma alternativa melhor para fugir dos impostos da renda fixa. Ainda nesse documento, já podemos ver o patrimônio líquido do fundo, que era, em dezembro de 2022, 47,8 milhões de reais. O valor patrimonial por cota era R$ 95,63. Ainda não tinha passivo. Em maio de 2023, o fundo publicou seu primeiro relatório de monitoramento. Seguindo os objetivos da Suno Asset, principalmente o de alinhamento e transparência com os nossos cotistas, disponibilizamos o nosso relatório de monitoramento do Suno Energias Limpas, o SNEL 11. O SNEL tem como objetivo financiar o desenvolvimento de usinas geradoras de energias limpas. Você sabe como o SNEL funciona? Eu te explico em 5 passos. Primeiro passo: captação de recursos. Ele capta o dinheiro dos cotistas nas emissões de cotas. Segundo, aquisição de terrenos. Depois, ele começa a alocação dos recursos. O primeiro passo é arrendar um terreno. O SNEL não compra terrenos. De acordo com a gestão, não é um bom negócio para o fundo, porque geralmente essas usinas são construídas em terrenos inférteis e distantes de zonas urbanizadas. Então, não faz muito sentido para o fundo ter esse terreno no portfólio. Terceiro passo: desenvolvimento do projeto. O terceiro passo é decidir o que vai ser construído no terreno. Qual é o melhor tipo de usina, o tamanho ideal. Para isso, o fundo contratou os serviços de um profissional, que é um engenheiro especializado em energia solar, o Rafael Menezes. Quarto, acompanhamento da gestão, que é justo o que eles mostram nesses relatórios de monitoramento e nas redes sociais. Para quem acompanha a Suno, aqui é o espaço onde eles mostram aos cotistas o andamento das obras e expectativas atualizadas da entrega. Quinto passo: locação ou venda. É o objetivo final. Terminou a obra, usina conectada, alugar e distribuir rendimento ou vender e realizar ganho de capital. Sem mistério. Até maio, só tinha 2 usinas em construção. Era Sanremo 1 e Sanremo 2. Em junho, o gestor propôs em assembleia a não distribuição de rendimentos aos cotistas, para que o dinheiro pudesse ser reinvestido. Os investidores aprovaram o não pagamento durante 6 meses. Em agosto de 2023, o gestor publicou uma carta referente às atividades de maio. A carta traz a palavra do especialista e, na parte do gestor,
O resultado do fundo foi de 59 centavos por cota, mas o acumulado era de R$ 2,84. Nesse mesmo mês, foi publicado também o relatório de monitoramento do mês de junho, onde mostra as obras da Sanremo 1 e 2 com atraso e uma nova usina no Ceará, a Amontada, que corresponde a 10% do patrimônio do fundo. Em outubro, saiu a carta do gestor do mês de junho. Nesse mês, o resultado do SNEL por cota foi de 29 centavos e o acumulado era R$ 3,14. Até aqui, o portfólio era composto por 7 usinas em obras. No relatório de monitoramento, foi anunciado o final da obra da Amontada 2 e agora era só esperar a conexão. Sanremo 1 e 2 permaneciam em obras. E foi anunciado o início das obras nas 4 usinas de Petrolina para setembro de 2023. No relatório de monitoramento de setembro, que foi liberado também em outubro, podemos ver que as usinas ainda estavam em obras, menos a Amontada, que seguia esperando a conexão por parte da Enel, lá no Ceará. Em novembro, o fundo chamou a segunda oferta. Dessa vez, o objetivo era captar R$ 116 milhões, emitindo 1 milhão de cotas. Porém, além da taxa de distribuição de 44 centavos, o fundo estava cobrando uma taxa de ingresso no valor de R$ 16. A CVM embargou essa oferta, então eles tiveram que refazer toda a documentação e depois chamaram uma oferta no valor de R$ 116,44. A gestão explicou que essa taxa de ingresso ficaria para pagamento de rendimentos enquanto o fundo realizava as alocações. No encerramento da oferta, foram captados R$ 88,8 milhões. Em novembro, também foi anunciado o primeiro rendimento do SNEL 11 no valor de R$ 1,50. Em dezembro, as cotas da primeira emissão foram liberadas para negociação na B3. No finalzinho de dezembro, o fundo comprou uma usina já pronta e conectada e alugada com um contrato de 10 anos, rendendo um valor mensal de 46 centavos por cota a Itabira. Essa usina custou 16,2 milhões, onde o fundo desembolsou 4 milhões e, para o restante, emitiu um CRI, com taxa de IPCA mais 11. Sim, foi isso que você ouviu. Depois de pagar esses juros, o rendimento cai para 18 centavos. Se você reparar bem, essa obrigação por securitização não aparece em nenhum dos informes mensais publicados. Eu perguntei ao gestor do fundo, o Vitor Lopes, e ele me disse que concorda que é uma taxa muito alta, mas foi feita em uma fase complicada do cenário macro, onde quase não se emitia CRIs, e que não consta nenhuma documentação, porque é uma dívida feita por uma SPE, que só constará quando ela for incorporada pelo SNEL. Em janeiro de 2024, as usinas de Amontada e Sanremo 1 e 2 foram locadas com contratos de 15 anos cada. O fundo oferece 2 tipos de contrato. Contratos do tipo Take or Pay. O valor do contrato de locação é estimado considerando a potência instalada das usinas e o índice solarimétrico da região. Na sequência, estima-se a quantidade de energia que o empreendimento poderá injetar na rede da distribuidora. Esse modelo implica no pagamento por parte do inquilino para o proprietário independentemente da quantidade de créditos de energia compensados pelos consumidores no mês de referência. Contratos tipo energia compensada. O mesmo procedimento é seguido até a estimativa de quantidade de energia que o empreendimento poderá injetar na rede da distribuidora. Nos contratos de energia compensada, embora os inquilinos sejam responsáveis pelos contratos, estes só realizam pagamento conforme os consumidores utilizam créditos de energia. Até aqui, o SNEL já contava com 8 usinas. Em maio, o fundo convocou uma assembleia para a votação da troca de administração da XP para a Singulari, o desdobramento das cotas numa proporção de 1 para 15, aprovar a não distribuição de 95% dos lucros auferidos pelo fundo e também para aprovar a cobrança de taxa de ingresso em futuras emissões. Todas as propostas foram aprovadas com mais de 30% de aceitação. Por fim, em junho de 2024 foi publicado o relatório gerencial do fundo que traz a primeira DRE. Infelizmente, o fundo ainda não tem receita de locação das usinas. Isso provavelmente acontecerá somente a partir do mês de junho, quando termina o período de carência do inquilino. Por enquanto, a renda vem da aplicação caixa e operações compromissadas. A última atualização do SNEL é que ele tem 3 usinas em operação,
5 em fase de conexão, além de 4 projetos futuros a serem realizados com recursos da segunda oferta, sendo 3 para construir do zero e 1 que já está em operação. Em resumo, esses são os dados do SNEL. No mercado, sua cota está custando R$ 136,85, lembrando que esse valor será dividido por 15 no dia 28 de junho. Nos últimos meses, se valorizou mais de 8% e seu dividend yield anualizado é de 7,89%. O preço justo do SNEL é R$ 109,79. Atualmente, opera com um ágio de 25%. Conta com 6.888 cotistas. Sua liquidez média diária é pouco mais de R$ 566 mil e já pagou um acumulado em rendimento de R$ 10,75. E aí, você já conhecia esse fundo? Já é investidor ou pretende investir? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E nos